Tudo começou numa cidade chamada Amadora. Nessa cidade viviam os autores e os admiradores de banda desenhada. Das tertúlias nas suas casas, entre traços e palavras, ganhou vida o primeiro salão de BD, com uma grande exposição na Galeria Municipal. Vasco Granja, José Rui, José Garcês, Jorge Magalhães e Augusto Trigo são alguns dos nomes que desenharam este lançamento de 1990. Chegámos à Amadora e às ruas que me viram crescer. É a cidade do Festival Amadora BD. E falar do início do festival é falar num dos seus pioneiros, o mestre José Rui. Naturalmente que nos anos 40, 50, até 80, as pessoas tinham por base o livro desenhado. Hoje há o filme, há o vídeo. Só que, ao vermos uma história projetada num ecrã, tem que seguir o ritmo do realizador. Se quiser voltar atrás, volta com a imagem, mas não é a mesma coisa, ficam imagens estáticas. Com os livros em histórias em quadrinhos, a pessoa, com um relancear de olho, volta atrás, volta à página, volta a ver, vê por várias vezes e vai encontrando pormenores sempre novos. O universo da banda desenhada é um universo muito especial e dos autores. Quem gosta de banda desenhada é extremamente purista, isto é, gosta do traço, da elipse, da história, e daí tem que haver um profundo respeito para o autor. A criação de um salão de banda desenhada da Amadora, ou de histórias em quadrinhos, em 1990, foi para homenagear o António Cardoso Lopes, filho do António Cardoso Lopes da Mina, o tio Tónio, que foi diretor do Mosquito e foi uma figura importante aqui na Amadora. Esse salão teve um tão grande êxito que resolveram transformá-lo num festival. E nós, em 89, 90, recebemos na Mera Ibérica uma circular que pedia a colaboração da editora no sentido de se organizar um evento em torno da edição e do livro na Amadora. Foi exatamente em 1990, portanto, que foi o ano do arranque do Jornal Público, onde eu, na altura, comecei a trabalhar, e também do festival, que na altura ainda não se chamava Festival de Banda Desenhada da Amadora. O festival ainda era uma coisa um pouco incipiente, com pouco investimento em termos de coreografia, mas enfim, era uma coisa cheia de potencial, com uma vontade enorme de fazer a diferença, e isso foi algo que os anos subsequentes vieram a confirmar. A ideia partiu do Eduardo Nascimento e do Luís Vargas. Nessa altura tinha chegado à Amadora. A partir daí foi sempre um êxito durante os anos, não é? Na evolução, principalmente quando se adquiriu a fábrica da Colmetna, portanto a fábrica chamada da Cultura, onde o festival teve realmente a sua própria casa. A partir daí foi um sucesso, ultrapassou-nos a todos, foi para além das nossas próprias expectativas, pelo menos a nível de apresentação, de sobriedade, de mídia, de afluência de público. A primeira década ficou marcada por uma fervorosa produção artística a nível nacional. O festival passou a ser uma paragem obrigatória no circuito internacional. Foram vários os autores consagrados que marcaram presença, atraindo fãs à procura dos seus heróis aos quadradinhos.
foi ao segundo ano e ao terceiro ano que aí comecei a compreender que era coisa séria. Eu desconfio que o município, a Câmara Municipal da Amadora, também se apercebeu das potencialidades que a Nona Arte tinham para aquela cidade. E eu vinha de Almada para a Amadora, ou seja, fazia a deslocação de um subúrbio para outro subúrbio e sentia que aquele festival tinha muito que ver comigo. Este festival fez para a banda desenhada em Portugal algo de extraordinário, que foi permitir que haja pessoas que conseguem viver daquilo que criem. E é um facto que nestes 30 anos passaram pessoas extraordinárias pelo festival. Eu já gostava de desenhar, gostava muito de fazer histórias, pequenas bandas desenhadas em cadernos da escola, mas depois nunca tinha visto realmente uma exposição assim de banda desenhada. Era a primeira vez, portanto eu estava a estudar, era o meu primeiro ano a estudar em Lisboa e lembro-me que pronto, foi um mundo novo para mim, completamente, e fiquei apaixonado pelo festival. Primeira vez que fui ao Amadora BD, ainda não era no Fórum Luís de Camões, era numa estação de metro, se eu me lembro bem, e eu devia estar no meu 5º ano, no 6º ano, tinha mais ou menos a altura que tenho agora. E fui com o meu pai, foi o meu pai que me levou, porque eu já gostava muito de desenhar na altura, ainda não estava a pensar em fazer banda desenhada sequer, mas já desenhava muito e o meu pai é que lia bastante banda desenhada, gostava de banda desenhada. E nós fomos à Amadora BD especificamente porque ia ser lançado um novo número do Asterix, o primeiro desde muitos anos. Volto lá todos os anos, eu vou sempre em família, sobretudo com o meu pai, que ele também gosta, e depois com o meu irmão. Lembro-me que as exposições para mim foram espetaculares. O facto dos autores estarem lá também a autografar, para o qual eu sabia, mas eu não estava preparado, porque na altura eu tinha um bocado, algumas daquelas pessoas, ou quase todas, eram celebridades maiores, algumas que as da televisão para mim, porque eu conhecia-as melhor, por ler algumas obras, e foi excelente, simplesmente foi inspirador. Então, quando há aquela possibilidade de ver originais, uma pessoa quase ver as pinceladas ou as decisões que aquele autor teve que tomar para fazer aquela prancha e tudo mais, portanto, esse contacto todo, não só o produto como o próprio autor, é uma mais-valia, portanto, há que aproveitar. O que mais me motivava a vir ao festival era ver os originais, ver ali ainda os restos do processo, porque ainda dá para ver o esboço e se calhar algumas linhas que foram apagadas, tudo isso eu sempre me interessei imenso pelo processo da concepção. E o nosso sonho era realizar. Fazer álbuns, fazer banda desenhada, mas não fazer banda desenhada apenas nos fanzines. Portanto, à medida que a Festival Nacional de Banda Desenhada, e depois ainda por cima ganha este nome pomposo, internacional, o Festival de Banda Desenhada cresce, nós temos a necessidade de crescer com ele e vamos atrás. A ligação do que nós fazemos da imagem com o texto é importante. E isso, para as novas gerações, é muito útil. Tanto mais que estamos numa época de imagem, de comunicação através da figura. Nós fazemos uma coisa para ser vista, para ser divulgada. Se fica na gaveta, morre aí, morre antes de nascer.
O festival foi muito importante para os autores portugueses de banda desenhada, porque havia uma coisa extraordinária, que era o concurso. Mas este concurso para os jovens é de uma importância tremenda, porque cria apetência para a banda desenhada. Eu lembro-me de alguns autores que vi nessa fase, quando era mais miúda. Um deles foi, de facto, o Maurício de Sousa, e lembro-me que foi muito curioso, foi, não sei, assim, quase uma espécie daquele momento fantástico de ver alguém que tinha desenhado aquela enxurrada de histórias que eu consumia quando era muito pequena. Eu devo muito aos concursos, não é? Foi a terceira tentativa, a primeira vez que concorri no escalão dos adultos, e fiquei com o primeiro prémio. Foi a melhor coisa que me aconteceu na altura, não é? Não estava toda à espera também, porque já não participava há muitos anos no concurso, ainda por cima. Porque participei muito quando era pequena, ou seja, quando tinha 15, 14 anos, mas depois só voltei a participar quando tinha já 19, estava já na faculdade. E pronto, foi uma grande surpresa ter ganho o primeiro prémio, mas sim, nessa altura eu já ia todos os anos. Também na expectativa de ver os autores que estavam lá, e eu era das pessoas que se punha na fila, ia pedir os autógrafos. Na altura não tinha assim muitos autores preferidos, porque só conhecia mangá, como todas as miúdas da minha idade, mas punha-me na fila só mesmo para poder vê-los a desenhar. E imaginava, se um dia eu tivesse ali, que era. A organização desses dossiês de imprensa, compostos por os textos saídos no público, e quem diz o público diz os outros órgãos de informação, jornais, portanto, que faziam o mesmo trabalho. E levados, portanto, pelos organizadores do festival, portanto, aos fóruns internacionais, onde era preciso mostrar a excelência e a qualidade, a pertinência, a riqueza de uma iniciativa como o Festival da Amadora, admito que isso possa ter ajudado, portanto, a ter uma outra percepção daquilo que é um festival lá numa pontinha do fundo da Europa, num sítio onde não acontece nada, do qual se sabe muito pouco, e portanto, e que até faz um festival de banda desenhada, nem sequer em Lisboa, é numa cidade da grande Lisboa. Que estranho, porque não, Lisboa era uma das perguntas que às vezes fazia, não é em Lisboa, porque o que é a Amadora? Amadorra, o que é? Pronto, era preciso explicar, é um concelho da grande Lisboa, uma zona suburbana, tal, pronto, mas é ali, é uma espécie de capital da banda desenhada portuguesa, pronto, e tudo isso depois fazia o seu caminho, não é? We're left behind, smiling faces everywhere, trying not to see. Eu recebi o prémio, portanto, o troféu do Amador ABD em 1990, quando do Salão. Depois disso, fez-se uma forma para ser atribuído ao longo dos festivais nos anos seguintes. Foi modelado, foi da autoria do António Galvão, que trabalhava na equipa e que não era escultor, mas fez aquele belo trabalho com as figuras do Zé Pacóvio e Guilhinho, emblemáticas personagens criadas pelo tio Tónio. Este era o troféu de honra. E depois havia um modelado em metal para as várias modalidades. Para o melhor desenho, para o melhor álbum, para o melhor argumento. Este era o de honra, que era atribuído a uma entidade, não havia uma votação geral como os outros prémios. Havia um júri que atribuía o prémio todos os anos a uma personalidade. Em 2019, quando finalmente recebemos a notícia que o álbum tinha sido premiado, foi espetacular, porque ainda para mais tratando-se de um álbum que eu já não acreditava que ele alguma vez visse a luz do dia. Aquele álbum estava pronto para ser impresso há 10 anos, que ele estava no meu disco rígido do computador. Eu tinha perdido as esperanças completamente que ele visse a luz do dia, por isso eu já era uma enorme felicidade de saber que houve pessoas que nunca se esqueceram do álbum e fizeram tudo para que o álbum saísse. E para mim
Isso é que interessava. O álbum finalmente já estava cá fora, estava a ser comercializado, e depois, a cereja no topo do bolo, ele começar a ganhar os prémios que ganhou. E é isto que faz com que nós não só nos apeguemos ao meio, mas acima de tudo estamos a apegar-nos aos personagens, não é? Porque elas representam-nos. E por isso é que pode ser muito determinante, essencialmente para os adolescentes, porque é uma fase da nossa vida em que nós somos estupidamente inseguros e estamos permanentemente à procura de pertença e estamos permanentemente à procura de validar a nossa existência. E vermos a nossa cara, os nossos gostos, as nossas inseguranças, acima de tudo, representadas num meio de comunicação, é quase uma validação. Tipo, afinal é normal. João, é o João. Sim, mestre. Viva. Um prazer. Não, só José Rui. Entre. Com licença, José Rui. Então qual é a sua curiosidade? Aqui, estes quadros todos, Todos. é tudo oferecido. Tudo oferecido. Uau. São mais de 300. Estão todos expostos. Olha, aqui é onde eu trabalho, devido à ação pelo estirador e pelo computador. Hoje trabalho os originais em papel, a tinta da China, depois passo-os ao computador e as cores é que faço no Photoshop. Esta é a minha amadora. Tem uma vista panorâmica privilegiada aqui. E todo este novo sonho faz parte da tecnologia, deste novo mundo em que estamos? Este sonho, levem-me nesse sonho, que eu dei como título, vem de uma frase que as duas personagens do Teotónio, José Pacóvio e Iralinho, dizem à criança e que vão-lhe mostrar a amadora antiga e perguntam-lhe: queres que te leve através dos tempos a conhecer a amadora? E ele diz: sim, levem-me nesse sonho. Espera aí, espera um bocadinho que eu já venho. Este é um livro que já conheço, mas Sim. que lhe vou oferecer. Muito agradecido. Já com a atualização em que o metro chega à Boleira, Pois foi a última estação. a última estação. E já agora podia Com dar-nos certeza. uma assinatura. Agradecia certeza. muito. Uau! Adorei esta parte final. Boa leitura. Obrigado.
proximidade entre autores e leitores sempre foi um dos pontos altos de cada edição. Um momento de cumplicidade única e mágica em que ambos partilham o mesmo espaço e trocam balões de fala na vida real. No final da década de 90, assistimos a uma afirmação da produção portuguesa e uma clara conquista do reconhecimento internacional, ano após ano. Com 3.000 metros quadrados de área expositiva, 540 exposições, 2.400 visitantes por dia, 160 autores, 1.034 escolas, 1.360 alunos e 240 prémios atribuídos. O Amadora BD cresceu a olhos vistos. Eis senão quando, as histórias pularam para fora dos álbuns e as personagens saíram dos seus quadradinhos, em novas e imponentes escalas. Sendo um festival que dura há tantos anos, criou muitas coisas, mostrou, divulgou, trouxe muitos autores, muitos trabalhos, muitas situações diferentes, mas também recebeu aquilo que se ia passando à volta e isso foi sendo refletido de diferentes modos e acho que isso também é uma visão curiosa, olhando para estes anos todos de festival. Começam a surgir novos autores portugueses com força, com entusiasmo, com qualidade, com muita qualidade e o festival também tem que abrir e abre cada vez mais as portas a esses autores que começam a ser passíveis de publicação por outras editoras que começam a arriscar mais noutros domínios. O grande desafio para o Festival da Amadora é mesmo esse, é o de ser capaz de encontrar em si mesmo os elementos de transformação, de metamorfose e, se quiser, até de redenção, que lhe permitam conciliá-lo com uma parte do universo da banda desenhada que provavelmente até se terá afastado e que precisará de ser recuperado, ou não, e sobretudo que consiga transcender-se a si mesmo, não é? Portanto, nesse esforço que nunca está acabado, nem nunca está terminado, que é o de pensar sobre uma área de atividade criativa tão fascinante e tão rica como é a banda desenhada. Os maiores desafios do Amadora BD, para nós, que fizemos durante 6 anos e tivemos interregno, foi justamente isso, 6 anos a projetar para o mesmo espaço e esta coisa do espaço e do tempo há transformações que se operam em nós que são difíceis de perceber. Tínhamos esta questão de fazer o projeto, discuti-lo com todas as equipas, depois partir para a obra e depois desconstruir. E logo a seguir, na semana a seguir ao fim do festival, já estávamos a reunir para o próximo. E durante 6 anos essa foi a nossa vida. Era como ter sempre o trabalho do festival, estava sempre presente no ateliê. Havia sempre plantas na parede, havia sempre qualquer coisa para fazer. E foi assim durante 6 anos. E isso traz questões que nós próprios também não sabemos muitas vezes quais são, porque nós fomos crescendo, casámos, tivemos filhos, a equipa foi mudando também, e mesmo a equipa do festival também foi tendo algumas alterações nesses 6 anos. E acho que o primeiro ano foi isso, foi a adaptação a uma equipa que já fazia o festival há 18 anos, porque nós entramos no 10º ano. Apesar de eu ir ao festival desde o 2º ou do 3º, já não me recordo bem, ter concorrido com bandas desenhadas, nós tínhamos amigos que trabalhavam já no festival, no caso da Ação Dona, e que nos levava a todos os colegas para lá. E achei engraçado ter concorrido, ter experimentado do lado de fora, porque a banda desenhada, eu acho, no caso de alguns arquitetos, é uma questão que está sempre presente. A quarta arte junta-se à nona arte. A arquitetura ganha relevância sem deixar o leitor de BD indiferente. A cenografia acompanha a experiência e consolida-se a espetacularidade. Quem adquiria o bilhete de entrada no Amadora BD acedia assim a um espetáculo. Ser cenógrafo no Festival Banda Desenhada Amador tem especificidades muito próprias, porque o que é importante sempre é o desenho do autor de banda desenhada. Porque fazer uma cenografia necessita um respeito tremendo pelo autor. E dessa forma, aquilo que temos que fazer é potenciar quem desenha.
E porque é difícil também para um desenhador que cria a sua prancha fazer uma exposição. E depois o que fazer para as pessoas terem empatia e ir à frente e ver mais. Eu vejo a cenografia sempre como algo para potenciar o desenho. Aliás, eu posso dar um exemplo que é uma exposição extraordinária com 3 pranchas e a sala não tinha nada, só tinha 3 pranchas, que eram 3 originais do Little Nemo, do Winsor McKay, que tiveram na Amadora. São 3 peças de museus lindas e que essa sala não necessitava de nada. Mas há outros casos que não há originais, que não vêm, em que os desenhos são mais frágeis e aí a cenografia tem que ajudar o autor. E a cenografia é um aliado, nunca é o inimigo. E eu penso que como artista plástico, olhar o Festival Banda Desenhada e criar é ajudar o autor de banda desenhada a ter uma belíssima exposição e ajudar a que as pessoas percebem a maneira como é criado, como é feito os desenhos. Porque por vezes é o desenho, outras vezes é a história que é importante e temos que fazer uma sala em que o autor brilhe, basicamente. Estamos num festival de banda desenhada e às vezes tentávamos que o tema transpirasse para a arquitetura, mas havia temas mais difíceis do que outros. Nós assimilámos as cores do cartaz que era feito por quem tinha ganho o ano anterior. E então ficávamos sempre à espera dessas cores e tentávamos incorporar. E foi mais uma vez a possibilidade que o Madeira BD e o Festival nos dá de trabalharmos assim desta forma com todas as equipas. A procura de uma identidade própria fez-se sentir. O festival precisava de um rosto. A partir deste momento, todos os anos, um autor português era desafiado para criar a imagem dessa edição. O que me leva, como primeiro impulso, que me leva a fazer uma ilustração inédita, para um determinado contexto, também ele inédito, esse primeiro impulso é, ok, vou fazer algo que eu nunca fiz até agora. E isso é muito complicado porque eu já fiz imensa coisa, já abordei imensos temas. Do ponto de vista formal, se calhar eu vou, obviamente, fazer muito parecido. Até porque as pessoas, quando me pedem um trabalho, estão a pedir, a pensar numa coisa que eu fiz anteriormente, porque cada trabalho faz a ponte para o outro. Eu, enquanto objeto do convite, a primeira coisa que eu penso é vou fazer uma coisa inédita, dentro do meu estilo, usar as mesmas cores de sempre, o mesmo tipo de traço de sempre, só que tem que ser uma coisa diferente. E como é que vai ser uma coisa diferente? É na mensagem dela, na mensagem de ilustração. A primeira coisa que faço é pensar o que é que eu vou fazer para trabalhar enquanto investigador. Em todos aqueles anos em que eu participava e que gostava de ter ganho um dos concursos, foi sempre algo que eu tinha pena de nunca ter conseguido. E agora, ainda melhor, agora fui convidado para desenhar o cartaz do festival, então mais um prémio. Eu fiquei muito entusiasmado quando me convidaram para fazer o cartaz do festival em 99. Ora, na altura eu tinha ganho o prémio de melhor álbum de banda desenhada do festival, com uma personagem, também ela marginal, também ela suburbana, que era o Zé Inocêncio. Zé Inocêncio, que era um faulo barato. Eram as aventuras extraordinárias de um faulo barato, que era um jovem rockabilly, que tinha uma cara de pénis e uns testículos no lugar das orelhas. E isso vence o primeiro prémio. Eu estou a dizer isto desta forma, assim, crua, como é que um pénis ganha um prémio como melhor álbum de banda desenhada no Festival de BD Amadora. Isto deve-se a um grande exercício de coragem da parte do próprio festival. E também da Câmara, tem que se dizer. Para mim, o processo criativo para a execução do cartaz é um processo bastante demorado e com muitas etapas. Foi um processo um pouco agonizante, cheio de indecisões, porque eu queria
Queria achar um local que tivesse potencial para eu o reinterpretar em estilo cyberpunk, e depois de muita tentativa e erro acabei por optar pela Câmara Municipal da Amadora, e tendo a estação de comboios com plano de fundo e todos aqueles edifícios lá atrás, e de facto era o cenário, a meu ver, com mais potencial para essa reinterpretação. Pego como exemplo o cartaz que fiz, o último cartaz que fiz em 2017 para o Festival BD Amadora, em que me pedem para abordar o tema reportagem. Resolvi ser eu próprio o repórter e ir à reportagem. E circular pela Amadora, falar com pessoas, procurar a história das coisas, a história das pedras, a história das ruas, quem é aquela pessoa, quem é aquele nome, o que é que ele fez, onde é que ele viveu, se foi feliz, se não foi feliz. Foi uma exposição que eu quis que mostrasse muitas maneiras de trabalhar essa ideia de reportagem, num sentido mais estrito, mais seguindo aquilo que é o género jornalístico, mas também num sentido mais lato, que é alguém que observa uma situação e nos conta o que observou, até procurando saber mais sobre aquilo que não está à vista imediatamente, não é? Há uma preocupação de rigor com uma certa ideia de factualidade, e depois há a vontade de contar aquilo que se viu e que se testemunhou. E a Amadora, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa que é só um dormitório, e que é uma zona de conflito, e que é uma zona, enfim, com os problemas naturais que um subúrbio tem, que não tem história, mas a Amadora tem uma história riquíssima e se calhar tem um pulsar de vida muito mais interessante do que a própria cidade de Lisboa. Há pessoas que preferiram estar ali do que estar em Lisboa, porque ali conseguiam realizar. No início, o festival foi feito com os autores que já estavam implantados e conhecidos no mercado. Cada vez haver no festival mais lançamentos, novas coleções, novos autores, novas publicações que eram pensadas exclusivamente para o festival. Na viragem do milénio, além da fusão das artes, ocorreu uma clara aposta em novos autores e na partilha do seu processo criativo. O ano 2000 assinala a definição de um tema central para o festival. Cada tema determinava a imagem global de todo o evento, bem como o conteúdo e a forma da restante programação. Desde a concepção do projeto de arquitetura do núcleo central, passando pelas cenografias das diferentes exposições, até às mais variadas iniciativas de animação. Nos 25 anos da Amadora BD, que por acaso era a minha idade nessa altura, portanto eu e a Amadora temos a mesma idade. Portanto, foi no ano a seguir ao ter ganho o prémio de melhor álbum, juntamente com o Nuno Duarte, e então coube-me fazer essa parte da imagem do Festival dos 25 anos. Então comecei a criar aquele monstro de 3 cabeças. Portanto, é uma espécie de metáfora de como é que aquela criatura estranha, mas ao mesmo tempo amigável, como é que pode transparecer vários tipos de público que lê BD nos mais variados tipos de suportes. Foi um bocadinho reflexo das minhas vivências. A cidade da BD cresceu. A sua maturidade é sinónimo de rejuvenescimento.
Amadora BD abre-se a novos autores e temas. Eu penso que antes de autor e ilustrador de banda desenhada, pronto, sou fã, sou consumidor de banda desenhada. Aquele choque, ou seja, uau, tipo, não fazia ideia que este tipo de eventos existiam, não fazia ideia tipo, que as pessoas vinham para aqui mascaradas, não percebia porquê também, mas pronto, achei que de facto a BD pronto, tem essa força de envolver as pessoas a esse ponto. E achei muito intrigante todas as exposições e livros e autores que estavam lá. Nunca pensei vir um dia sentar-me daquele lado onde estão muitos dos meus ídolos. Da mesma forma que nós fomos inspirados, queremos que o nosso trabalho também sirva de inspiração a novos autores, porque é super importante haver uma nova geração, continuar a fazer banda desenhada, criar novas histórias, novas personagens, faz tudo parte de um processo muito gratificante. Aqueles que de facto fazem a diferença, que acrescentaram alguma coisa de novo, na minha perspectiva, àquilo que já se tinha feito até então, em termos de banda desenhada, esses grandes autores, eles valem muito mais do que a obra deles. Faço as coisas com simplicidade, faço porque gosto de fazer, portanto, para mim o gozo. Faço porque começo a ver que pode ser útil é que os jovens ou as crianças possam entrar em certas obras difíceis através deste género de trabalho, como os Lusíadas, os Autos de Gil Vicente, o Bubo do Alexandre Colano. São obras que são difíceis para um jovem que começa a entrar na leitura. E este género de trabalho explica melhor e dá-lhe a oportunidade de entrar numa zona que lhe é praticamente adversa, em princípio. Aos jovens autores de banda desenhada eu proponho que não sejam apenas autores de banda desenhada, procurem encontrar os caminhos paralelos a esta área. Ninguém vive da banda desenhada. Ninguém vive. Como também ninguém vive só do ar. Como também ninguém vive só da água, ou dos vegetais, ou das carnes, não é? Nós temos que ser equilibrados. Temos que ser equilibrados em tudo. Há um sem número de oportunidades, um sem número de caminhos que um autor de banda desenhada pode traçar. Mas, acima de tudo, o mais importante é nós sabermos caminhar, e caminhar mesmo, autenticamente caminhar, e procurar ver o que é que está à nossa volta e saber olhar para trás. Há muitos autores que às vezes encontram numa pintalgada acidental caminho e uma identidade artística. Diversidade na banda desenhada pode ser diversidade de público, pode ser também diversidade de materiais e, acima de tudo, no meu caso, eu dou muito valor à diversidade das influências e das referências. E pronto, eu comecei a fazer banda desenhada muito jovem e publiquei o meu primeiro trabalho muito jovem, na minha opinião, e ainda estava muito verde. E sinto agora, olhando para trás, passados já quase 10 anos, que o meu trabalho só ficou mais interessante, a meu ver, obviamente, quando as minhas referências começaram a ser outras coisas para além da banda desenhada. E para mim isso é a diversidade, e isso também faz parte do meu trabalho de certa forma. Quando comecei a ir às escolas falar sobre banda desenhada, quando comecei a dar aulas, não só sobre banda desenhada, porque
sou também professora de desenho e de comunicação. A banda desenhada está presente no nosso dia-a-dia, sempre esteve. Queremos incluí-lo ou não, seja no currículo escolar, seja no nosso cotidiano, não deve ser uma coisa encarada como se fosse uma coisa nova, como agora vamos incluir a banda desenhada, porque ela sempre fez parte. Portanto, se nós encararmos a banda desenhada como uma coisa tão simples como juntar imagens com palavras, ela está em todo o lado e é imprescindível para nós conseguirmos compreender o nosso dia-a-dia e comunicar com os outros, não é? E é isso que eu tento incorporar no meu trabalho. E acima de tudo isso tento passar aos meus alunos, aos meus amigos e a outras pessoas que me perguntam o que é que eu faço, não é? Que nem sempre é fácil explicar. Todos os anos é aquele bichinho de inventar uma nova história para participar no concurso e depois vir ao festival ver inúmeros profissionais e os seus originais e ouvi-los a falar. Tudo isso é excelente. Este festival é feito para homenagear os autores de banda desenhada e os álbuns. É muito bom conversar com as outras pessoas acerca do que elas pensam do teu trabalho e inclusive de outras coisas relacionadas com a banda desenhada. Conheci pessoas muito interessantes à custa disto também. Acima de tudo, muitos miúdos pequenos que no final do evento, que era sempre normalmente as minhas horas preferidas, é quando está quase a fechar e já passou a hora de eu estar ali sentada, mas eu continuo porque a banda desenhada é muito pequena em Portugal, no meio, não é? Nós conhecemos uns aos outros, acabamos por ficar ali a conversar e é essas horas que há uns miúdos, acho que já toda a gente notou nisto, começam a correr toda a gente a pedir desenhos. Nem toda a gente cede, não é? Mas eu gosto de ceder, acima de tudo, porque eles fazem sempre pedidos interessantes. Pedem sempre coisas assim um bocado estranhas. Mas depois, por outro lado, vejo que há muitos deles que eu me revejo. Eu estive naquele papel também, não é? Vejo o brilho nos olhos dele e eles ficam felizes só por estar alguém a desenhar um boneco que eles gostam muito. Era bom manter-se esta ligação sem se perder, quer dizer, evoluindo naturalmente com as novas tecnologias, mas sem perder de vista o que ficou para trás e aproveitar daí o seu melhor. A Amadora BD acolhe a diversidade e a inclusão de todas as formas artísticas e por isso cria proximidade com toda a comunidade. Vem fazer parte desta história. A cidade da BD está à tua espera. Trying to fill their empty hearts and their empty minds. But oh, how they glow. Oh, how they shine. People come and people go. We're left behind. Smiling faces everywhere, trying not to see. I wonder if they really care about you and me. But oh, how they glow. Oh, how they shine. People come and people go. We're left behind.